A mudança do clima está por toda parte, inclusive no marketing. Eu estou falando de greenwashing, é claro. Mesmo que você não saiba do que se trata, com certeza já encontrou muitas vezes por aí. Greenwashing é aquela maquiagem verde, o tipo de coisa que as empresas e as marcas costumam falar sobre seus produtos ou sobre elas mesmas, para dar aquele lustro nas credenciais ambientais. Eco, sustentável, verde, neutro em carbono, net zero, compostável, biodegradável, natural. A lista de termos que costumam ser associados ao greenwashing é longa. Estão sempre tentando te enganar? Nem todo mundo. O problema é que essas palavras ou expressões costumam aparecer sem grandes explicações. Na verdade, elas aparecem sem explicação nenhuma. E para fazer algumas afirmações categóricas, como dizer que um produto é neutro em emissões de carbono, você deveria estar muito bem amparado. Certamente não é o tipo de informação que vai caber numa embalagem. No mundo inteiro e também no Brasil, não é fácil ir à justiça para obrigar as empresas a falar a verdade em seus materiais promocionais. Tem algumas tentativas, e a gente vai falar delas. Mas a verdade é que hoje o consumidor que quer levar em conta algum tipo de atributo sustentável na hora de fazer suas compras não tem muito para onde correr. A gente tem que usar o bom e velho desconfiômetro. Mas tem umas dicas práticas para tentar desviar de toda essa tinta verde. Greenwashing é o tema do episódio de hoje. Meu nome é Sérgio Teixeira Júnior e esse é o Carbono Zero, podcast do Reset que explica na prática por que a gente precisa encontrar novas maneiras de produzir e de consumir para evitar o pior da crise do clima. A cada 15 dias a gente traz histórias da construção de uma economia diferente, de baixo carbono, que respeita o planeta e as pessoas. Eu acabei de falar uma frase que eu repito na abertura de todo episódio. A gente precisa encontrar novas maneiras de consumir para evitar o pior da mudança do clima. Isso é verdade, mas a gente também precisa entender um pouco melhor essa ideia, porque ela tem tudo a ver com greenwashing. Sim, as nossas decisões de consumo têm consequências no clima, e várias outras. Mas o peso das nossas ações individuais é muito pequeno. A mudança que precisa acontecer é muito maior. Envolve escolhas que estão muito longe do nosso alcance. Eu estou falando de política, de movimentos de algumas das maiores empresas do mundo. Não me entenda mal, eu acredito em um consumo informado e consciente, entre aspas. Se não fosse assim, eu não estaria fazendo um episódio só sobre greenwashing. Eu só quero começar tentando distribuir as responsabilidades de um jeito mais justo. Você já deve ter ouvido falar da sua pegada de carbono. Sabe de onde veio essa ideia? De uma empresa de petróleo. What size is your carbon footprint? The carbon footprint, that I don't know. Whatever it is, the whole population of the world make that a very, very big number. You mean the effect that my living has on the earth in terms of the products I consume? Esse anúncio da BP, que é a antiga British Petroleum, faz parte de uma campanha publicitária de 20 anos atrás que popularizou a ideia de que nós, indivíduos, podemos usar uma calculadora para medir a nossa contribuição para a crise do clima. Essa campanha é um caso clássico de greenwashing. Os combustíveis fósseis que as empresas como a BP produzem são os grandes responsáveis pela emergência do clima. Você e eu e todo mundo que a gente conhece pode trocar o carro pela bicicleta, pelo transporte público. Mas será que a gente realmente vai fazer diferença num mundo que tem 1,5 bilhão de carros? De novo, eu não estou dizendo que o indivíduo não possa ser um agente da mudança. Mas a campanha da BP foi claramente uma tentativa de desviar a atenção do problema real. E a ideia da pegada de carbono faz sentido se a gente falar de quem tem muito dinheiro. Um levantamento da Oxfam, que é uma ONG britânica, apontou que o 1% das pessoas mais ricas do mundo emitiu a mesma quantidade de gases de efeito estufa que os 5 bilhões de pessoas mais pobres do planeta. Então, se você tem um jatinho ou iate, talvez seja o caso de fazer a conta na calculadora da BP. E a propósito, hein? As emissões da BP em 2023 foram 350 milhões de toneladas de carbono. Essa conta inclui a queima dos combustíveis fósseis que ela vende. Se fosse um país, a empresa estaria entre os 20 maiores emissores do mundo. As nossas decisões de consumo podem não ter o poder de mudar o mundo que a gente gostaria. Mas isso não quer dizer que a gente precise ser um consumidor irresponsável. Então, como é que a gente consegue desviar do greenwashing? Olha, está cada vez mais difícil. No ano passado, o Instituto Acatu, que é uma ONG que promove o consumo consciente,
fez em parceria com uma empresa de pesquisa chamada Market Analysis uma análise de mais de 2.000 produtos vendidos no Brasil. Eles tinham feito um levantamento parecido em 2014. Em 10 anos, a situação piorou. Foi isso que me disse o Bruno Yamanaka, que é especialista de conteúdos do Acatu. Então, em 2024, foi feita essa pesquisa com um panorama geral, onde foram analisados ali mais de 2.000 produtos nas prateleiras ali de 11 lojas em diferentes estados, e foram encontradas mais de 3.000 alegações ambientais. E essa pesquisa, né, o que ela identificou, uma vez que ela foi feita também em 2014, de todas as alegações que foram analisadas, 85% dessas alegações ambientais, elas foram categorizadas como falsas ou enganosas, ou seja, o famoso greenwashing. E o interessante e também um pouco alarmante é que em 2014 esse percentual foi de 83%, né? Então a gente vê aí que, independente ali das mudanças do tipo de alegações ou quantidades, o percentual dessas alegações que são falsas, né, ou enganosas, que são greenwashing, elas se mantêm bastante semelhantes. No entanto, quando a gente vê o número de alegações, a gente vê que houve um aumento de 28% agora em 2024 em comparação a 2014, né? Então, acho que o principal insight, a principal questão que a gente tem é que o número de alegações ambientais cresceu bastante, né, quase 30%, só que o percentual de greenwashing continua o mesmo. A pesquisa classificou os casos de greenwashing em 7 categorias diferentes. O Bruno me disse que os casos mais comuns são aqueles de afirmações muito vagas. O tipo mais comum é o da incerteza, então é muito comum a gente ver nas embalagens aquelas declarações que são vagas ou abrangentes, né? Quando a gente vê ali que o produto coloca que ele é eco, que ele é eco-friendly, que ele é sustentável, amigo do meio ambiente, amigo da natureza. Só que, na verdade, a gente não tem nenhuma especificação sobre isso, né? Se o consumidor tem essa informação de que o produto é amigo do meio ambiente, a gente não tem muito o que inferir a partir disso, né? Mas amigo do meio ambiente, em que sentido, né? Qual que é o impacto ali que ele tem, o que ele melhora e etc. E tem uma outra categoria que eu achei curiosa, para dizer o mínimo: a irrelevância. Muitas vezes, alguns fabricantes, algumas marcas, elas acabam colocando como alegação, como atributo de sustentabilidade de um produto, algo que nada mais é do que, por exemplo, uma obrigação legal, né? Uma obrigação ali já estabelecida por lei ou alguma questão que já é banida por lei. Eu acho que o exemplo mais simples que a gente tem aqui, mais comum, é a questão do CFC, né? Que ele já é banido por anos, mas às vezes a gente pode encontrar que, por exemplo, aquele produto não contém CFC. Isso acaba sendo categorizado como uma alegação irrelevante porque aquilo já é obrigatório, né? Alguns casos de greenwashing são evidentes, como esses em que as empresas estão só cumprindo uma obrigação. Mas nem sempre é assim, especialmente quando a gente olha para o impacto climático dos produtos e dos serviços. E isso vale também para as metas de descarbonização que as empresas anunciam. A conta do Net Zero é extremamente complicada. Para isso é bom a gente entender do que a gente está falando. Segundo a ciência, para evitar que a crise climática fique ainda mais grave, o mundo precisa chegar no net zero em 2050. Isso significa um balanço líquido zero de gases de efeito estufa. Ou seja, o mundo vai ter que reduzir muito as emissões para que a quantidade de carbono que a gente lança na atmosfera seja igual ao carbono que é capturado por árvores, pelos oceanos e por novas tecnologias que estão aparecendo aí. Os países se comprometeram no Acordo de Paris a chegar no net zero em 2050. E muitas empresas também prometem a mesma coisa. Só que fazer uma promessa é uma coisa, e ter um plano e colocar esse plano em prática é outra bem diferente. 2 anos atrás, um órgão chamado National Advertising Review Board, uma espécie de CONAR dos Estados Unidos, fez uma recomendação para a JBS. Ela tinha que rever algumas afirmações que ela vinha fazendo em seus anúncios. A JBS é a maior produtora de proteínas animais do mundo. Ela diz que vai chegar na neutralidade de carbono em 2040. Só que a empresa ainda não apresentou como pretende fazer isso. Na época, a JBS afirmou que discordava da interpretação do CONAR americano, mas ia seguir as recomendações. E a empresa chegou a ser processada pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York por fazer alegações falsas para aumentar suas vendas. O caso foi arquivado pela Suprema Corte do Estado de Nova York. Numa entrevista no começo desse ano, o chefe global de sustentabilidade da JBS, chamado Jason Weller, disse que o objetivo que eles tinham anunciado era só uma aspiração.
Chegar no net zero no setor da JBS é dificílimo. Eu tratei disso no primeiro episódio do podcast, que fala do arroto do boi. E isso é verdade para quase todo tipo de empresa, porque você precisa contar não só as emissões do que a companhia faz na sua atuação direta, como também aquelas indiretas, ou seja, os fornecedores, e também o que vai acontecer quando o produto ou serviço dela é usado. E depois, claro, você precisa desenhar o caminho que vai te levar até a neutralidade de carbono. Existe uma organização chamada Science Based Targets, ou SBTI. Ela avalia as estratégias de descarbonização das empresas e dá um selo que é considerado o de maior prestígio para esse tipo de plano. Mas eu aposto que pouquíssima gente sabe disso, ou vai fazer uma pesquisa com essa profundidade quando ouve falar em net zero ou em algum compromisso de neutralidade de carbono de alguma empresa. Essa responsabilidade não devia ser do consumidor. Tem algumas tentativas de criar regras e leis para, pelo menos, minimizar esse problema. E a gente vai falar disso na sequência. Antes, eu só quero te lembrar de seguir o Carbono Zero. Nesse podcast, a gente te conta como alguns setores estão mudando ou tentando mudar para tornar real a economia de baixo carbono. Eu diria até que os episódios anteriores já são uma ajuda para você se proteger do greenwashing. A gente falou de carne, como eu disse, e também falou de aviação, falou de data center, falou de roupas. Se você já acompanha o podcast, deixa uma avaliação e recomenda para os seus amigos. Isso faz toda a diferença para a gente alcançar mais ouvintes. E agora, de volta ao greenwashing. This is no longer a climate conference. This is now a Global North Greenwash Festival. O termo greenwashing apareceu pela primeira vez faz quase 40 anos. No começo dos anos 1980, um ambientalista americano chamado Jay Westerveld fez uma viagem para Fiji, que é uma pequena ilha no sul do Pacífico. E ele reparou numa mensagem que você já deve ter visto muitas vezes em banheiro de hotel. É mais ou menos assim: se você quiser toalhas novas, deixa sujas no chão. Mas, se você quiser ajudar na preservação do meio ambiente, deixa as toalhas penduradas. Assim a gente economiza a água da lavagem. O Jay Westerveld percebeu uma contradição meio óbvia. O hotel, que queria se mostrar preocupado com o ecossistema frágil daquela região, ao mesmo tempo estava aumentando de tamanho, derrubando a vegetação local para construir mais quartos. Uns anos depois, em 1986, ele contou essa história num artigo e usou a expressão greenwash. O texto original se perdeu, mas o termo está mais vivo do que nunca. Ter uma palavra para descrever essas informações falsas ou enganosas é essencial, é o começo de tudo. Mas essa é a parte fácil. O duro é o que vem depois disso. A Júlia Catão Dias, do Instituto de Defesa dos Consumidores, o IDEC, diz que no Brasil já existem instrumentos legais para a gente lidar com o problema da maquiagem verde. A gente entende que o Brasil ele já proíbe o greenwashing, porque a gente tem uma lei que é o Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor ele proíbe a publicidade enganosa e abusiva. Então, se o greenwashing, é uma publicidade que engana as pessoas sobre critérios de sustentabilidade de produtos e serviços, ele incorre, as empresas que praticam greenwashing incorrem nessa vedação do Código de Defesa do Consumidor de publicidade enganosa e abusiva. Mas a gente também entende que a gente precisa de uma definição mais precisa dessa publicidade socioambiental e climática enganosa e abusiva, que a gente precisa dar contorno para essas situações. Então, por isso que a gente elaborou por aqui uma minuta de decreto, que a ideia é que esse decreto regulamente esse artigo do Código de Defesa do Consumidor para estabelecer com precisão os termos do que é greenwashing, então uma definição clara dessa prática e situações em que ele deveria ser proibido. A proposta do decreto foi apoiada por mais de 50 organizações da sociedade civil e está na Secretaria Nacional do Consumidor, que fica sob o Ministério da Justiça. A Júlia diz que a recepção foi boa e que tem esperanças de que esse decreto seja promulgado ainda esse ano, aproveitando a janela de oportunidade da COP30. O tempo da política é imprevisível, mas a Júlia tem um argumento poderoso. Se o consumidor, a pessoa
tá cansada, você já tem problema demais na sua vida para se preocupar em saber se a empresa que é muito mais poderosa que você tá falando a verdade ou não. Então, a gente entende que a responsabilidade não é das empresas, mas é do governo regular a atuação dessas empresas, né? A União Europeia está discutindo uma regulamentação nesse sentido. O plano original era criar uma norma rígida sobre o que pode ser dito sobre os atributos de sustentabilidade de produtos e serviços. A proposta original era bem simples e direta. Você quer dizer que o seu produto é neutro em carbono? Então prova, senão nada feito. Tudo estava indicando que essa regulação seria adotada, mas no mês passado teve uma pressão para isentar as empresas pequenas e médias dessa obrigação, porque ela traria muitos custos e burocracias. Agora as coisas estão meio incertas. A versão oficial da União Europeia é que as mudanças vão ser feitas e o plano segue em frente. Mas não está muito claro quando essa regra vai ser aprovada e vai entrar em vigor. Ter mecanismos para prevenir e punir o greenwashing é um primeiro passo. Apesar da sensação de que ele está por toda parte, ainda são raros os casos de consequências reais para quem abusa da tinta verde. Na Itália, a chinesa Shein foi multada em 1 milhão de euros por divulgar informações enganosas sobre os atributos sustentáveis das suas roupas. Esse valor é quase um erro de arredondamento para uma empresa do tamanho da Shein. A estimativa é que eles tenham faturado mais de 40 bilhões de dólares no ano passado. Sie wird zur Whistleblowerin und ein gigantischer Greenwashing-Skandal braut sich zusammen. Fondsgesellschaft DWS unter Greenwashing-Verdacht. Teve um caso que ficou mais ou menos famoso também no mundo das finanças. Uma gestora de recursos alemã chamada DWS, que é parte do banco alemão Deutsche Bank, foi acusada de enganar os clientes sobre suas políticas de investimento. Ela prometia levar em conta critérios ESG na hora de investir, mas não fazia isso na prática. A DWS teve que pagar 43 milhões de dólares em multa nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas casos assim ainda são a exceção. E como fica o consumidor nessa história toda? Como fica quem está disposto a pagar um pouco mais, ou às vezes bem mais, por um produto que está tentando ser parte da solução e não do problema? Infelizmente, a resposta é que esse consumidor tem que se virar da maneira que puder. Correr atrás das informações por conta própria se tiver tempo e disposição para isso. E mais, a gente está falando de assuntos que muitas vezes são técnicos. Não dá para esperar que as pessoas entendam os temas no nível de detalhe que seria necessário para poder tirar alguma conclusão. E tem mais um elemento. A gente está afogado em informação e em desinformação. A Thaís Lazer estuda esse problema, especificamente do ponto de vista do clima. Ela criou o Fala, que é um estúdio de impacto que combate desinformação climática. As redes sociais, que são a fonte número 1 de informação para muita gente, fazem parte do que ela chama de cadeia produtiva da mentira. Essas empresas ganham dinheiro com engajamento e audiência. O que os algoritmos estão espalhando é muitas vezes um detalhe. A Thaís acredita que a solução de longo prazo é a educação midiática. A gente precisa aprender a lidar com essa enxurrada de informações da vida moderna. Quando você olha para outros países, como a Noruega, por exemplo, a Noruega é reconhecida como um case de sucesso contra a desinformação. Por quê? Porque desde os anos iniciais, e a gente está falando de criança no jardim de infância, você ter conteúdos e discussões sobre educação midiática. O que é aquela informação, como ela impacta a sociedade. E é quase uma vacina, né? Eu chamo de vacinas contra a desinformação. Então, a educação midiática é mais que provado que é uma vacina contra a desinformação, mas ela é uma vacina a longo prazo. Então, não é de hoje para amanhã que você vai mudar o cenário. Bom, sabendo disso tudo, eu perguntei para a Thaís. Que conselho prático ela daria para quem quer se proteger do greenwashing? Como? Você tem que checar as informações, você tem que desconfiar de um produto que vai dizer que está fazendo bem, que vai salvar o planeta, qual que é o histórico daquela empresa. E eu acho que a primeira parte disso tudo é transparência. Né? Então, transparência de todos os envolvidos. Cobrar transparência. Né? Eu acho que esse é o começo do caminho. Mas eu digo por mim, né? Antes de trabalhar nesse assunto, o que eu fazia? Eu procurava informações sobre as empresas. Porque é o meu dinheiro, eu vou depositar meu dinheiro em quem compartilha dos valores que eu acredito. Então, por exemplo, marcas envolvidas com trabalho escravo, né? A gente está falando de roupa. Eu não comprava. E ainda não compro. Então, eu deixo lá essa marca na geladeira por 2 anos.
2 anos você tem um trabalho aí de mostrar que você mudou a tua cadeia produtiva. Mas isso que você está me falando, essa pesquisa que você diz que faz... Eu faço. Assim... É muito difícil, né? Eu acho que você é a única pessoa que eu conheço que tem essa, sabe, essa disposição, né? Você concorda? Não, é muito difícil, né? Por isso que não dá pra gente colocar na conta do consumidor a responsabilidade que deveria ser da empresa. Carbono Zero é um podcast do Reset. Entra no site www.capitalreset.com. Reset é R-E-S-E-T. Se inscreve para ser avisado em primeira mão das melhores e mais completas informações sobre negócios e finanças sustentáveis. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Sérgio Teixeira Júnior. A edição é do Rafael Lana. A trilha sonora é do Curumim. A arte é do Rogério Testa. E essa é a equipe do Reset. A publisher é a Vanessa Dash. Eu, Sérgio Teixeira Júnior, sou o editor. A Thaís Fôlego é a editora assistente. O Eduardo Laviano e a Clarissa Freiberger são os repórteres. A Ana Paula Alfano é a editora de conteúdos de marca. E a líder de marketing e experiência do cliente é a Letícia Frazão. Se você tiver algum comentário, sugestão ou só quiser mandar um alô, a gente tem um e-mail. oi@capitalreset.com. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.